Salve, salve! Salve, salve, galera! Excelente noite para todos vocês. Chegando nessa quarta-feira, hoje não tivemos os 11h40, porque estávamos na S1 Live, né? Toda quarta, às 11 horas. Para quem acompanhou a programação hoje, foi fantástica. Só tinha nordestino na bancada, comentarista de primeira, e a live foi muito top. Mas chego aqui no Visão Rubro-Negra para atualizar vocês de algumas informações envolvendo o Jorginho, que está no Rio de Janeiro, visitou o Ninho do Urubu. A gente vai trazer aí alguns detalhes sobre isso. Também falaremos desse imbróglio, dessa novela, desse desgaste envolvendo a negociação e a renovação com relação ao outro meia, que é o Gerson dos Santos, que provavelmente será titular da seleção brasileira amanhã contra a Colômbia. Tem também notícia sobre uma repercussão e uma entrevista do Sampaoli, meus amigos. Eu fiquei muito surpresa com o que Sampaoli falou em 2000, a respeito, na verdade, né, de 2023. Surpresa não pela diretoria que estava, mas surpresa por ter acontecido isso. Mas eu vou explicar aqui para a galera. Tem também atualização financeira da questão do clássico Flamengo e Fluminense e outros complementos a mais. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Amassa aqui o like, é muito importante seu like, ainda mais no período que o YouTube não está entregando. O YouTube está numa ruindade miserável, não está entregando conteúdo de ninguém, a audiência de todo mundo está contida. Então, eu conto com o like de vocês, com a inscrição de vocês e com a contribuição da melhor forma possível aí para ajudar no nosso crescimento. E sem muita enrolação, começando sobre Jorginho, na próxima semana, o Jorginho já volta para a Inglaterra para seguir, né, a preparação com o seu time para enfrentar o Real Madrid pelas quartas de final da Champions, que será dia 4 de abril e dia 16 de abril, respectivamente, tá? Hoje, não tem nenhuma reunião oficial marcada entre o jogador e o Flamengo no Rio de Janeiro. Porém, existe a expectativa e a probabilidade de que vão aproveitar a ocasião para que haja um encontro. Quem está comandando tudo isso, obviamente, é o José Boto, nosso diretor de futebol. Até no domingo agora, o empresário do atleta, ele estava no Maracanã para assistir a final do Carioca e acompanhou ali o público, o estádio, a nação, o jogo, os atletas, mas não se reuniu com o José Boto. Hoje, pela manhã, o Jorginho chegou à Cidade Maravilhosa com a sua esposa e, segundo o Vene Casagrande, ele foi visitar o Ninho do Urubu, conhecer um pouquinho ali o CT, que pode ser seu provável destino daqui a alguns meses. José Boto está muito otimista para contar com ele para o Super Mundial. E a Raíssa Simplício trouxe um complemento muito claro, muito transparente para quem tem dúvidas sobre essa negociação. Porque, assim, alguns pontos precisam ser destacados para quem está acompanhando o dia a dia, segundo a Raíssa. O Jorginho, ele tem um prêmio de fidelidade para receber do Arsenal, caso ele fique até o último dia do contrato. O Flamengo, por sua vez, quer ter ele para o Super Mundial. Ou seja, para o Jorginho sair antes desse prazo, não recebendo esse prêmio, ele teria que chegar em um acordo na rescisão de contrato. O staff do jogador está aguardando a chegada do novo diretor do Arsenal, que está vindo do Atlético de Madrid, que é o André, e aí é bem provável que vai ser discutido esse novo assunto, e é bem provável também que o clube que quiser o Jorginho, até o próprio Flamengo, antes de julho, vai ter que arcar com esse valor. E é em cima disso que o staff do atleta vai fazer uma contraproposta para o Flamengo. Entenderam? Então, é isso que está acontecendo. Houve até um embate na S1 Live por conta desse assunto, né? Então, estou trazendo aqui esse esclarecimento para todos que acompanham o Visão Rubro-Negra. Saindo do Jorginho, indo então para o assunto Gerson dos Santos, porque o pai do Gerson, ele, segundo o Globo Esporte, criou um certo mal-estar em meio a toda essa renovação de contrato. A diretoria do Flamengo, ela ofereceu um aumento salarial, colocando o Gerson como o maior salário entre todos os jogadores do Flamengo. E aumentou o seu vínculo também até 2030, lembrando que ele tem contrato até 2027. Então, esticaria mais 3 anos. Marcão, que é o pai empresário dele, achou o valor baixo e recusou, criando um possível novo desgaste. O pai do Camisa 8 não viu problemas com relação ao tempo de contrato. Pelo contrário, o tempo de contrato colocado na mesa não é o X da questão. O X da questão está sendo os valores. Por isso que
foi passado até hoje mais cedo, segundo o Vene Casagrande, que a renovação de contrato com o Gerson e com o Flamengo está longe de um final feliz. Longe, porque a diretoria já fez 2 propostas pelo jogador, que recusou a primeira, fez uma contraproposta na segunda, Flamengo fez uma nova oferta, mudando o prazo, e ainda a questão salarial tem sido um impasse, tem sido um grande impasse. Atualmente, o Gerson tem evitado a imprensa. No último domingo, até após o título ali do Campeonato Carioca, ele foi um dos poucos, né, que não quis dar entrevista nenhuma. Então, a oferta está entregue nas mãos dos representantes. Resta saber se eles têm interesse nessa oferta, que, diga-se de passagem, é muito boa. Caso contrário, eu imagino que o Flamengo não vai voltar a esse assunto e a essa pauta por agora, tá? Enquanto isso, o Gerson está focado na seleção brasileira por conta de um jogo importante amanhã contra a Colômbia, e existe a probabilidade da escalação ser Alisson, Wanderson na direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Guilherme Arana, lateral esquerda, Bruno Guimarães e Gerson na volância, Rafinha e Rodrigo mais à frente, Vini Júnior e João Pedro no ataque. Essa pode ser a provável escalação, segundo o GE, a respeito do Gerson, que pode entrar mais uma vez como segundo volante. Sempre deixei claro aqui para vocês, né? Eu não concordo, é uma opinião minha. Eu gosto do Gerson mais meio, um Gerson que se aproxima mais da pequena área. Porém, o técnico é o Dorival e a gente vai estar acompanhando aí a equipe a partir de amanhã, 9h30 da noite, se não me falha a memória, tá? Aconteceu também uma coisa muito bacana hoje no Ninho do Urubu, que foi a homenagem ao Bruno Henrique. Bruno Henrique se emocionou, chorou, Bruno Henrique chorou, ficou muito emocionado por receber, né, a plaquinha, a medalha, pelos 100 gols com o manto rubro-negro. E o Bruno Henrique deu uma declaração sensacional e disse assim: eu sou um cara iluminado e abençoado. Com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil. E hoje, fazendo 100 gols com a camisa do Flamengo, que é para poucos. Eu consegui e eu venci. E aí, a sala de imprensa, que estava cheia, começou a aplaudir, né, o Bruno Henrique ali, que tentava segurar o choro. E muitas perguntas foram feitas, eu vou destrinchar para vocês, amanhã tem live 11h40, tá? Já antecipo também aqui. Mas uma parte que ele foi perguntado sobre o Flamengo de 2019 e o Flamengo de hoje, de 2025. E o Bruno Henrique falou: hoje a gente tem um elenco mais qualificado, os jogadores são melhores que 2019 e ainda temos um super banco de reservas. Os jogadores que temos hoje são mais qualificados do que aqueles que tinha. E eu vou concordar plenamente com o Bruno Henrique. O time é totalmente diferente, o time hoje é muito mais preparado. Hoje pela manhã teve treino, né, lá no CT do Urubu, exercícios ali a comando do Felipe Luiz, que contou com a presença de 2 caras, Pedro e Everton Cebolinha, tá? Bruno Henrique não estava, Bruno Henrique estava junto com Danilo ali, a Apache, né, na academia, fora, trabalhando a questão do desgaste, né, das lesões e etc. Porém, Pedro e Cebolinha participaram normalmente de todo o aquecimento com o plantel. E após isso, eles ficaram fazendo um trabalho no gramado à parte, de forma individual. Então, tem uma expectativa muito boa aí, pelo menos para o Cebolinha voltar no final do mês e para o Pedro voltar em abril. Não tem data, mas em abril, tá certo? Deixa eu falar sobre o Sampaoli. Eu sei que é uma água passada, né? Mas não tem como deixar passar batido isso aqui. O Sampaoli, ele revelou um bastidor depois daquele episódio do soco do preparador físico, né? O Pablo Fernandes, no Pedro, no próprio Pedro, que é o que a gente está citando aqui. E aí o Sampaoli disse assim: ali terminou tudo. A gente vinha de 25 partidas sem derrotas. Claro que, né, a gente sabe que tinha 4 derrotas ali no contexto, mas enfim. A equipe vinha crescendo. Ganhamos em Belo Horizonte, que para o Flamengo sempre foi muito difícil. Eu acho que esse conflito entre Pedro e Pablo foi algo assim. Inclusive, eu queria sair, porque foi um fato que mudou a história. Então, era como ficar. Inclusive, eu expus isso ao presidente, e o presidente disse não, não, não. Mas não era a mesma coisa. Não era, porque foi algo que nos gerou um antes e um depois. Aí a galera pergunta, por que a gente estava contando os dias e as horas para o presidente antigo sair do cargo? Porque é muita decisão errada.
sendo tomada. Muita decisão errada. O Sampaoli pediu para sair, o presidente vetou. Renato Gaúcho, naquela época, pediu para sair, o presidente Landim também vetou. Talvez a história do Flamengo na reta final teria sido outra, com outro cara à frente do Flamengo. Com certeza poderia ter sido outra, mas a gente está vendo aqui o absurdo que aconteceu, tá certo? Mudando de assunto, trazendo informação para vocês também sobre a questão financeira entre Flamengo e Fluminense, né? Flamengo e Fluminense lucraram aí nessa final e dividiram a renda líquida de mais ou menos 2 milhões, e sendo 1 milhão e pouco para cada, porque deu 2 milhões e alguns quebrados, e a renda bruta total foi de 4.315.309 reais, tá? Os clubes também têm direito a uma participação das receitas de consumação dos bares do estádio, e esse valor não entra no borderô do jogo, mas gira em torno de R$ 5,00 por pessoa dentro do Maracanã. No Fla-Flu, o público agora no segundo jogo foi 69.393 presentes, né, quase 70 mil pessoas, que deu um lucro aproximado de 350 mil, e foi o maior público até o momento do futebol brasileiro em 2025, tá? E na partida passada, com 39.120 pagantes, teve uma receita bruta de R$ 2.641.941 reais. E os clubes tiveram menos de 1 milhão para dividir de renda líquida, sendo cada um levando ali 454.732 reais, tá? E aqui eu trago para vocês, ó, como é que ficou a quantia divulgada pela FEG de cada clube carioca recebido de lucros na competição. Flamengo recebeu no total 9.306.000, Vasco recebeu aí, né, 2.755.000, Fluminense 590.394 e o Botafogo 29.934, informação do Lancenet, tá? Então só passando aí para vocês também esses detalhes, tá certo? Amanhã, galera, como eu falei aqui, 11h40, estarei batendo um papo com vocês, trocando uma resenha, uma ideia, juntamente com a galera do chat. Então, espero todos aqui. Vou trazer mais informações também complementares aí sobre essa preparação do Flamengo, sobre Jorginho, sobre a novela envolvendo o Gerson. E já ativa o sininho para você ser notificado, tá certo? Deixa o like, se inscreva. Saudações. Isso aqui é Flamengo.